sempre cheio de coisas boas aqui, né? Porque quando o Jorge vem aqui, ele traz, além, né, da pauta que a gente coloca, ele traz todo o seu conhecimento e todo o seu know-how da cultura aqui em Ibirubá. Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Privilégio estarmos aqui novamente na rádio e novamente trazer, né, algumas informações pertinentes quanto ao edital de chamamento público 01 PNAB 2026, que é a edição aqui em Ibirubá do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. A Política Nacional Aldir Blanc, ela foi aprovada em 2022 através da lei federal, que ela é uma parceria, né, entre a União, os estados e municípios para executar esta política. E essa política foi aprovada na época para 5 ciclos. Nós estamos agora no segundo ciclo, que seria, pelo calendário inicial, seria o ciclo de 2025. Nós estamos realizando em 2026, porque a União só repassou os recursos nesse ano 2026. Então, em breve, né, nesse ano 2026, virá recursos referentes ao terceiro ciclo. Então, aqueles, né, agentes culturais que não conseguiram se cadastrar, se inscrever, no caso, nesse ciclo, poderá, né, se inscrever no terceiro ciclo da PNAB, da Política Nacional Aldir Blanc. E esse ano nós, né, como nós comentávamos fora do ar aqui, a inscrição foi através do protocolo online da Prefeitura Municipal, que é chamado de Aprova, né, esse protocolo. E esse protocolo, né, ele nos permitiu, como eu te falei fora do ar também, uma transparência como, né, alguém indagar assim, mas fulano se inscreveu dentro do prazo elementar? Sim, porque o protocolo ele tem um controle rígido de datas, ou seja, às 23 horas e 59 minutos do dia 31, agora, né, que encerrou as inscrições no protocolo, não tinha mais como alguém entrar e fazer, né, a sua inscrição. E através do protocolo também, trazendo um benefício ao agente cultural, ele acompanha o andamento do processo. Ele sabe com quem está o processo. Atualmente, por exemplo, se um agente cultural, desses 29 que se inscreveram, entrar numa prova ali, no seu cadastro, na sua conta, numa prova, ele vai ver que o seu processo está com Santiago. Santiago é o responsável pela empresa de assessoria que foi contratada para fazer a avaliação dos projetos. Então, não é a Prefeitura Municipal aqui de Ibirubá, nós, os funcionários da Prefeitura, que vamos analisar os projetos culturais e o portfólio. São os dois documentos, né, obrigatórios para a avaliação do projeto cultural. Então, Santiago, que é o da empresa lá, né, Manuel Santiago, está escrito até numa prova ali, que está com ele os documentos, e lá ele faz então a distribuição para avaliadores. São 2 avaliadores que recebem os projetos, né? Não uns são lá de Porto Alegre, outros são de outros estados, porque eles têm uma equipe grande que trabalha em todo o país, né, com avaliação de projetos culturais, e dentro de cada área, dentro de cada categoria. Por exemplo, se o projeto ele abrange música, quem vai avaliar vai ser alguém dentro da área de música. Dentro do teatro, né, no teatro, porque eles têm conhecimento técnico. Então, a contratação pela administração municipal dessa empresa de assessoria, já é, né, é o segundo ano já que acontece essas contratações de assessoria, permite, então, que os projetos sejam avaliados, né, com técnica, com qualidade, e também com, né, isonomia quanto a conhecer o agente cultural. Lá eles não conhecem, eles não sabem quem é o Jorge, quem é o Cristiano, eles apenas vão avaliar o projeto que o agente cultural inscreveu ali, né, preencheu. Ele tem também o portfólio das ações dele na área da cultura no último ano. Ou seja, tem uma pontuação quanto a isso. Daí tem aquela pergunta, mas se eu nunca participei de nenhum edital, né, mas é que tu trabalha na área de cultura há muito tempo. Por que é isso de 1 ano? É para evitar que aquele agente cultural que recém está chegando, né, para trabalhar nessa área cultural, concorra da mesma, né, no mesmo grau de quem trabalha com a na cultura há muitos dia anos, né, no dia a dia. Então, pelo menos de 1 ano, né, né, não foi exigido vários anos, 1 ano, o ano de 2025, pelo menos, a comprovação através de link, através de documentos, fotos, que ele praticou, que ele exerceu aquela atividade que ele está inscrito.
Se eu sou músico, se eu sou cantor, eu tenho que comprovar que eu estava cantando em algum momento, em algum local. Se eu trabalho em teatro, que eu estava trabalhando com teatro e assim por diante, né? E essa análise vai ser feita, então, pela assessoria, mas baseado né, no edital que foi publicado e está lá no site oficial da Prefeitura, tem o anexo 3, que é os critérios utilizados na avaliação de mérito cultural. Ali está são 4 páginas descrevendo tudo que é avaliado no projeto. Então, não é só achar o projeto bonito, não, tem a pontuação. Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falo por causa de Cruz Alta, tá? Que eu acompanho muito. Eu faço parte de um coletivo cultural lá de Cruz Alta. Há muitos anos já o coletivo Ouvido Médio. E este ano a política Aldir Blanc lá em Cruz Alta classificou, além dos projetos culturais, ela também indicou os chamados pontos de cultura. Né? E aí eu não sei, aqui em Birubá existe alguma discussão sobre a questão dos pontos de cultura, porque me interessa muito nessa perspectiva, que é uma perspectiva mais a longo prazo, né? Nós já temos um ponto de cultura registrado já, que já recebeu, né, o certificado, que é a ONG ali com a sua orquestra ali, né, dos Novos Talentos. Então, ali nós temos, né, o Filhos do Coração ali como um ponto de cultura em Birubá. Certo. Por enquanto é o único. O CTG, até o último contato que eu tive com eles, estava em andamento, não estava ainda aprovado. Talvez, né, pode me corrigir alguém que está ouvindo no momento, já tenham recebido esta contemplação como ponto de cultura, né? Mas em Birubá nós já temos um, já. E porque desde que surgiu, né, o primeiro edital aí da PNAB, lá em 2020, por ocasião da pandemia, depois a Lei Paulo Gustavo para audiovisuais e depois o primeiro ciclo da nova Política Nacional Aldir Blanc, a gente sempre, né, já despertou nas entidades essa necessidade que você está falando, né? Essa necessidade de tornar, então, se você tem uma entidade cultural, é se tornar um ponto de cultura, porque pode participar de editais no Estado e editais federais, né, receber recursos através de emendas, ou seja, abre porteiras, né, para receber recursos. E como tu citou, Cruz Alta, essa empresa que nos presta a assessoria, também presta lá em Cruz Alta, porque essas empresas, quando elas vão nas regiões, né, que é para ir oferecerem... O vendedor era bom. Não, eles participaram de como se diz assim, de uma competição ali, mas... Sim. São bons, né? Na área tem o know-how, tem já um tempo de trabalho, eles têm critério. Então, até quando citou Cruz Alta, o rapaz me disse da empresa lá que eles também estão fazendo a avaliação dos projetos lá em Cruz Alta também. Cruz Alta tem um diferencial também em relação a nós aqui em Birubá, que é a cultura viva. Porque aqui em Birubá nós não temos pontos periféricos do município, vamos dizer assim, tanto bairros, né? Nós temos zonas rurais, assim, temos que são considerados zonas que necessidade de incentivo, de investimento nessa área cultural, né? Nós não temos aqui. Cruz Alta já tem. Não tem necessidade aqui. Assim, tá tudo bem. Não é tudo bem, assim, nesse aspecto de erguer as mãos para cima e dizer abraçar. Mas nós não temos localizado nos bairros, como tu diz, né? Pontos de cultura, entidades culturais com necessidades, assim, que se contemplam dentro do Cultura Viva, no tamanho que é nas cidades grandes. Por quê? Porque em cidade do porte de Birubá, o recurso é menor que o recurso que vem para Cruz Alta e outros municípios maiores. Daí não há essa necessidade obrigatória de aplicar uma porcentagem, né, que seria mínima. Né? 5% de pouco é pouco, como digo sempre. Né? Daí seria essa obrigação que Cruz Alta e outros municípios têm, porque eles têm a necessidade até pelo recurso que eles recebem. Né? Nós aqui não é que nós não tenhamos, né, locais periféricos, mas não temos a necessidade de o valor tão pouco que vem, no caso, para aplicar, de tirar porque isso aí é retirado, porque o valor é único, né? Sim. Veio 170 e poucos mil reais para Birubá, disso aí é tirado todas as necessidades do edital, né? Certo. Então, neste caso aqui de Birubá, esses 5% eles estão indo para a Casa da Cultura, né? Não chega a ser 5% exato, mas não é do mesmo da Cultura Viva, que esse que eu te falo, né? Mas é do edital, do 170. É do edital. É que o edital contempla o desse ano, o federal, o nosso é baseado no federal, né? Tanto que nesse edital aqui não aparece a Casa de Cultura, porque esse edital aqui é do saldo restante, tirando aquele valor
que vai ser investido no camarim, investido em iluminação, porque isso foi escolhido na audiência pública. Foram os próprios agentes culturais. É bom, Jorge, a gente fazer esse elegeram. resgate, né? Vamos lá. Isso. O pessoal acha que só botar um link lá do Aprova lá no portal, né? Teve todo um processo, tivemos audiência pública, ano passado, depois né? teve oficinas, né? Para o pessoal aprender como fazer os projetos, vários momentos Isso aí mesmo. que vocês mobilizaram. E aí, até o momento da abertura de inscrição, teve ainda uma prorrogação de prazo para o pessoal que não tinha se organizado conseguir se inscrever. E aí, agora a gente tem o final, né? Então, vamos fazer todo esse resgate. Começando lá com a audiência pública. Quando o dinheiro caiu na conta, vamos fazer audiência pública. Não sem dinheiro ainda. Sem o dinheiro. Foi só quando foi aprovado o valor para aquele ciclo. Certo. Que é o mesmo valor para todos os ciclos até o final. Que é R$171 mil mais uns quebrados, né? Daí, ali nós todos, né? Nós tivemos que se inscrever, a prefeitura, na PNAB, tudo certinho. Daí o primeiro passo, como né, a prefeitura municipal, foi daí fazer a audiência pública. E na audiência pública foi decidido que seria, né, destinado um valor, né, para a Casa de Cultura, porque a Casa de Cultura é usada por todos os agentes culturais. Tanto teatro, como música, como todo mundo. Dança, todos utilizam a Casa de Cultura, além da comunidade que vai assistir. Né? Mas os agentes culturais, que são os donos desse recurso, né, ali decidiram que um valor X de R$39 mil destinado para a reforma ali no camarim, a iluminação. Esse valor não chega para fazer o trabalho. A prefeitura vai aportar valores, com certeza, porque, né, mas aí é um primeiro passo. Isso foi dito por ocasião da audiência pública. No momento que tiver um valor para iniciar, a administração pública complementa, né? Porque tem a mão de obra, que em Ibirubá é caríssima, tem outras atividades. Então, esse valor é apenas para dar um impulsionamento para que haja esse investimento. É necessário haver esse investimento na Casa de Cultura, há necessidade da reforma do camarim, que nem não dá para dizer que é um camarim, né? E a parte de iluminação, para poder privilegiar os espetáculos, né, que ali tem na Casa de Cultura. Após e na audiência pública também foi decidido que teria esse edital chamamento público, que ele já foi confeccionado pela coordenadora Liliane, né, que era Marcon, que era do Plano de Cultura, e junto com a assessoria, que também foi, quando foi feita a audiência pública, foi também decidido que 5% do valor do edital seria para a contratação de uma empresa para dar assessoria para fazer o edital e executar o edital. Ou seja, todas as etapas do edital eles estão acompanhando. E esse 5% ele é da própria lei. Então foi até quando surgiu a Política Nacional de Blanc, foi a primeira lei de fomento cultural que já destina na própria lei que deve ser aplicado 5%, até 5%, pode ser menos, né? 5% do valor recebido para investimento nessa área de oficinas, né? De oficinas para formar, né, o proponente cultural, para acompanhar os projetos. Então, essa empresa que foi contratada, como tu lembrou, ela veio aqui em Birubá, ela deu oficinas, foi ali no auditório da Biblioteca Pública, oficinas para ensinar o pessoal. Agora, durante a inscrição, foi feito de novo uma nova oficina. Sabe quantos compareceram ali na biblioteca? 3 agentes culturais, né, para tirar dúvidas. Depois tu me diz se esses projetos foram aprovados ou não, tá? Para a gente dizer o quão importante é passar por essas etapas, isso, né, Jorge? Porque as pessoas pensam, eu não preciso, eu sou caro, eu sei, mas é que não é assim que funciona. Mas com certeza eles devem estar colocados lá entre os praticados, porque eles tiraram dúvidas. Exatamente. Né? E eu tenho comigo aqui o anexo 3, que é os critérios utilizados na avaliação de mérito cultural, que com certeza, desses 29 inscritos, vamos dizer que 9 antes de fazer sua inscrição. Claro, de repente eu posso estar dizendo um número muito baixo, o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas vamos dizer assim, pela experiência, né? Que leram esses critérios antes de entregar o projeto. Porque o que é feito lá pelo pessoal que faz a avaliação do projeto cultural? Ele se baseia no que está no edital. E o edital está aqui no anexo 3, os critérios. Então, o primeiro critério aqui, a qualidade do projeto, coerência do objeto, objetivos, justificativa e metas do projeto. Isso aí tinha ali no formulário do projeto, tinha que dizer qual era o teu objetivo, qual era a justificativa do teu projeto, as metas, valia 10 pontos no total, pontuação máxima 10 pontos. E para chegar a esses 10 pontos, o que o avaliador faz?
Começando na letra A, grau pleno de atendimento, ou seja, tá perfeito. Tinha o objetivo, tinha a meta, né? Fez isso aí, 10 pontos. Um grau satisfatório de atendimento do critério médio, 6 a 9 pontos. O avaliador vai avaliar ali o que estava faltando, mas tudo isso ele anota. Então, no caso que nós viemos hoje também falar aqui, se alguém não ficou contente com a sua nota, né, que vai ser divulgada na próxima segunda-feira, né, que quando sai o dia 15 o resultado preliminar, ele pode estar com recurso para, né, por que ele ficou com aquela nota. Daí ali vai estar escrito, porque em tal critério ele teve uma avaliação X, né, por isso. Se o grau é insatisfatório, né, no atendimento, ele é insatisfatório, mas tu escreveu alguma coisa ali. Tu teve a intenção, mas de repente não teve a capacidade técnica de se explicar ali. É de 2 a 5 pontos. Ainda tem vamos dizer, esse cuidado do avaliador quanto a isso. Jorge, e me diz E uma daí coisa. não atendimento ao critério, ou seja, que ou botou algo que não tem nada a ver com o projeto, ou não fez, é 0 pontos, né? Tu tem ali tinha ali a possibilidade de escrever o projeto como CNPJ, né, ou seja, como empresa, e tem também a possibilidade de escrever como CPF, né? Isso. Pelo que eu dei uma olhada ali a prefeitura, não estou com informação privilegiada aqui, tá, pessoal? A lista dos inscritos está lá no site da prefeitura. Tá lá no site da prefeitura e no Facebook da prefeitura, né? Então, dos 29 eu percebi ali que a grande maioria são pessoas físicas, né? Então, tem algumas situações eu acho ali que eu até de entidades mais consolidadas, né, que escreveram com CNPJ. Eu acho que eu digo para ti aqui, ó. Mas eu acho que Academia de Letras, Lions, a ONG Me Instituto Ajuda, Filhos do Coração, Me Ajuda, CTG, eu tô lendo a ordem alfabética, né? O CTG, o Lions Club. No caso, tem um pessoal que trabalha também, né? Que são profissionais, né? Que nem o Michel aqui é profissional. Acho que o Matheus também escreveu através... Tem a Cibele Trentini, SS Bom Humor, também CNPJ, Teté Produções. Então, digamos que tem aqui 30%, vamos dizer assim. São CNPJs. A grande maioria são pessoas físicas, né? Pessoas que daqui a pouco, né, estão motivadas. São os artistas que nunca foram incentivados. Isso é importante, né? Da Lei Aldir Blanc, Jorge, eu queria que tu comentasse isso, assim, porque não é sobre ser grande agente cultural, ter uma grande contribuição, né, ter uma história. Não. São aquelas pessoas que daqui a pouco sempre fizeram alguma coisinha ou outra ali. Pega o nosso cantor ali, o Cauã, né? É um exemplo que eu ia a dar Elisa, também. quem não sabe do trabalho que a Elisa desenvolve lá no bairro Floresta, nas escolas, né? Então são pessoas que estão iniciando, um trabalho ali, né? E eles aprendem a fazer projetos para participar de editais depois maiores. Editais maiores, né, do estado. E que nem o Cauã, acho que é o terceiro edital que ele participa, mas o primeiro começou a dar destaque para ele, porque daí ele conseguiu produzir na época, que era da Paula Gustavo, um videoclipe que circulou. A própria administração pública que faz a divulgação né, após a relação final, né, que vai estar os projetos, né, já contemplados, onde vai ser apresentado, né, o trabalho, se o cantor vai cantar em tal lugar, se o músico vai tocar um instrumento em tal local, se vai ter apresentação de teatro em outro local. Isso tem a divulgação também, né, dentro dos sites, né, oficiais da prefeitura, e também pela imprensa. Por exemplo, a partir da semana que vem, o pessoal vai começar a divulgar que foi contemplado e vai fazer um trabalho cultural. Vai ter trabalhos também que, né, pela inscrição a gente viu também, no caso do patrimônio cultural do município, né? A memória do município. Olha que legal. Do município, tanto o patrimônio do município como da história, né? E isso também, se olhar na parte de critérios, tinha pontuação, que se era trabalhos que tratavam de manter, né? E tinha também no edital ali alguns critérios ali que corroboravam também com iniciativas que articulassem a educação também. A educação. Né? Então, isso era importante, que o pessoal, de repente, na hora de fazer a inscrição, tem que cuidar, né? Por exemplo, os trabalhos
Porque tu tem que botar no teu trabalho qual a importância desse projeto para a comunidade. Isso. Qual a importância, né, desse projeto para a comunidade? Qual a relevância desse projeto para a comunidade de Ibirubá? Então, se o teu projeto está apresentando que ele vai ser executado para os alunos da rede municipal, estadual e particular, para todos os alunos, né, do município, pô, é uma coisa, né, que tu está demonstrando a relevância, né? E também na pontuação extra, tinha também para atendimento, como disse para ti. Dessa parte periférica, abrange também as zonas rurais. Nós não temos a indicação direta de valores para quem apresentar esse projeto para a execução nesses locais. Mas quem apresentou projetos que vai executar nesses locais tem a pontuação extra, que está aqui no edital. Então, não é que o Jorge inventou. Isso aí já foi colocado no edital e foi feito junto com quem trouxe, né, esses dados, que é através do edital federal também, né, foi a assessoria, que tem que haver essa pontuação para incentivar a cultura nesses pontos, né? Mas digamos que nas linhas, vamos dizer assim, que nós temos em Ibirubá, né? Linha 2, 3 até a linha 8, nós temos as comunidades lá de Boa Vista, São Sebastião, Pinheirinho, que não tem nome de linha, mas... Alfredo, né? Brenner. Alfredo Brenner. Não tem lá uma entidade cultural para apresentar o projeto. Mas o Cristiano apresenta um projeto que vai executar lá em Alfredo Brenner uma ação cultural. Tu vai levar aquele teu evento cultural lá para a comunidade. Mas, por exemplo, tu pega o Rincão Seco ali, o Desgarrados do Rincão Seco, né? Poderia ter um projeto, né, deles ali, que são cavaleiros e cavalgadas. Eles têm que apresentar um projeto que dentro daquelas categorias que estão ali da cultura, né? Que é dança, música. Não é apenas, a gente não pode pensar apenas assim, o CTG é uma entidade identificada com a cultura gaúcha. Não temos o que discutir, né? Sim. Mas eles apresentam projetos do quê? Que já apresentaram, né? De invernada, de apresentações artísticas, trazendo a cultura gaúcha. Mas tu tem que ter um projeto que traga algum movimento da cultura, né? Então, como disse, a pontuação extra, que era 10 pontos, no total, o máximo, né? Que podia ser de 1 a 10, se os agentes culturais residentes, são residentes, no caso, se ele é residente lá no interior, né? Eu observei ali porque a primeira fase foi feita por nós, que da prefeitura, que era conferir, né, o comprovante de endereço e as certidões, né, aquelas várias certidões que eram exigidas, documento de identidade, aquelas coisas. Eu notei que um dos agentes é residente até como tu citou, acho que é Pinheirinho, né? Então, esse aí recebe uma pontuação extra já automaticamente por ele ser uma pessoa residente nessas regiões, né? Essa pontuação vai de 1 a 10, se é critério do avaliador lá, né? E se tu coloca que o teu evento vai ser realizado lá para a comunidade, tem essa pontuação também, entendeu? É sempre no máximo 10. Certo. Se tu reside, tu tem uma pontuação. Se tu vai executar lá, tu tem a pontuação, mas no máximo é 10. Não é que tu vai receber 10 por residir, 10 por fazer lá a tua ação, né? Não. Mas dentro desses 10, geralmente, por exemplo, se tu ganha uma pontuação X para morar, mais uma pontuação, vai somando, né? Quando vê, fecha os 10. Fecha os 10. Muito bem, tá certo. E agora, ainda dentro dessa perspectiva, Jorge, eu queria que tu trouxesse o teu olhar como servidor da cultura aqui no Ibirubá, né? Claro que é o segundo ciclo a recém, mas vamos pegar, são três editais federais que já foram executados, 4 na verdade, né? O da pandemia também, né? Então a gente já teve 4 editais de fundos federais que foram... Esse é o quarto, né? É o quarto, né? Que foram investidos em Ibirubá. Isso muda um pouco, ou seja, é um tipo de política pública que deu um outro up para a cultura no município. Como é que era antes? Vamos começar. Como é que era antes? Qual é os recursos? Era a emenda impositiva dos vereadores para aqueles que... Que é recente também, não é muito antigo. Não é muito antigo também, né? Mas, enfim, era emenda positiva ali dos vereadores para entidades daí com CNPJ, né? Não poderia ser para pessoa física. Pessoa física, já diga-se, não tinha nada. Né? Não tinha nenhuma oportunidade, né? Aí, agora eu pergunto assim, o que mais? Porque olhando assim os projetos, 6 mil e poucos reais,
né? 9 mil e poucos reais, né? É Vamos pouco, dizer que não é uma grana assim significativa só que um vai incentivo, mudar a é um cultura. incentivo É um incentivo, é um né? incentivo para a pessoa aparecer no meio cultural, a pessoa que eu digo, o agente cultural, ele aparecer, o pessoal conhecer quem é o Cristiano no meio cultural, porque daí ele está na relação aqui dos que foram inscritos, ele vai Tu estar na pega, por relação dos exemplo, aprovados. um suporte de literatura, por exemplo, né? Para te publicar um livro, tu é presidente da Sim. Academia Ibero-Brasileira de Letras, né? Não, já passei, né? Já a passou, presidência, já né? passou, tá. Mas sou Mas tu membro. é da academia, né? Isso. Tu sabe que para publicar um livro, para te publicar ali, sei lá, 200 cópias de um livro ali, tu vai gastar isso, vai todo esse dinheiro aí. Não Só mais, para né? publicar Tá até em mais, torno né? de quase 20 mil reais para te Pois é. publicar um livro. Então. Mas é um incentivo. Tanto que a lei diz ali, a lei, né, da PNAB, a Política Nacional de Branca, ela não exige que seja só este recurso que tu vai receber de 9.500 ou 6.600 para executar o trabalho. É aberto que tu tenha venda de ingresso, que tu tenha patrocinadores para contemplar. Única exigência, que é exigência mesmo, que daí o pessoal que faz análise do projeto lá, ele vai ver a planilha orçamentária e o valor do projeto. É que se tu botar que vai usar só aquele valor, o avaliador sabe, ele é um profissional da área. E tu não consegue fazer. Não paga. Tu vai perder pontuação na planilha orçamentária, né? Então, o que acontece? Se tu sabe que tu vai... Ah, mas eu vou botar do meu bolso. Mas tu explica ali, tu bota ali no... Porque tem uma pergunta que diz, vai haver recursos além do edital? Sim, recursos próprios de tanto. Digamos que tu sabe que vai faltar 5 mil, tu bota 5 mil. Sim, 5 mil o Cristiano vai doar para a minha entidade. Daí tu vai botar com o Cristiano. Mas quando tu citar alguém que é fora da tua entidade, ou digamos assim, a prefeitura vai aportar com 5 mil reais, tem que ter um documento escrito, assinado para aquele doador, dizendo que ele vai. Já é um comprometimento daquele que disse que ia dar, é um comprometimento que ele vai dar para cumprir o projeto. Então, eu digo, a lei é bem amarrada, ela tem isso aí, né? Mas o importante, a gente até pensa assim, deu 16 projetos esse ano que vão ser contemplados, né? 10 de... 6.600. De 6.600, que dá um total de 66 mil, e 6 projetos de 9.500, que totaliza 57 mil. Havia o pensamento, de repente, diminuir a quantidade de projetos para ser um valor maior. Mas daí a gente pensa assim, não é vamos dizer assim, o objetivo da lei principal. Não é que você pague todo o projeto, é que a pessoa se interesse em apresentar o projeto, no momento que ele vai... na primeira vez, lá na pandemia, era mais simples a inscrição. E o pessoal também não sabia, né, fazer. Então, era mínimo de exigência. E de lá para cá foi se aperfeiçoando. Deixa eu fazer uma sugestão, não sei se pode até. Pode, porque tem o terceiro ciclo depois e é levado na audiência pública, né? Por que vocês não pegam esse acervo já dos projetos que foram apresentados, né, principalmente dos contemplados, e vocês não criam um banco de projetos ali, para que as pessoas que nunca escreveram projetos possam ali ver e ter uma noção mais ou menos como que aqueles projetos de Ibirubá foram contemplados e tal, né? Tem andamento isso aqui para nós ter isso, né? Para dar mais esse incentivo para as pessoas, né? Olha ali que legal aquele projeto ali, porque às vezes até o agente cultural, ele até tem vontade de fazer, mas ele não tem muita ideia, né? De como que pode entrar. Nós temos o Conselho de Cultura, que está ativo, né? Já há alguns anos. Daí tem a Câmara de Cultura Liliane anterior, agora, né, nós estamos, a partir de 1º de junho, uma nova coordenação também, que deve estar tomando, né, ficando a par desses assuntos para dar continuidade, né, esse banco de projetos. Isso aí em grandes cidades tem, então não é que tudo que é bom se copia, né? Então nós estamos vendo junto a esses outros municípios como é que eles fazem, como é que é disponibilizado, né, para ter esses bancos de projetos. Nós, por enquanto, temos poucos. Então, digamos assim, a partir de agora, os projetos que foram contemplados, né, esses 16 projetos contemplados, né, podemos iniciar já essa banca. Porque antes também nós tínhamos dificuldade das pessoas saberem produzir o projeto. No ciclo passado, tivemos a oportunidade, como tu comentou, de vir em oficina. Né? No ano passado, quer dizer, nesse mesmo ciclo, no ano passado, de vir em oficinas, de ensinar. O Santiago, esse que eu citei da empresa,
ele também disponibilizou o telefone dele, o celular dele, né, o WhatsApp, para quem tivesse dúvidas entrar em contato, que também ele, né, ele faz a explicação, ele é bem atencioso, né, quanto a isso. Na biblioteca pública eu fiz vários atendimentos de pessoas. Jorge, como é que eu faço? A gente explica, a gente não faz o projeto. Eu sempre dizia de casa, eu não posso fazer o teu projeto, mas eu posso te explicar onde está no edital, porque o edital, nós procuramos fazer esse ano um edital autoexplicativo. Então, é difícil tu encontrar um edital que tenha a mensagem explicando, ou tipo, não é o rodapé, mas é uma mensagem explicando. Atenção, deve fazer tal coisa, tem que ter tal coisa nesse item, né? Que é para o agente cultural ter cuidado no preencher aquele item. Então, o próprio edital, ele é explicativo, mas nós, seres humanos, temos a dificuldade de ler, né? O edital já tem mais de 20 páginas, a gente só olha quanto que é o valor do recurso que vai receber, o prazo da inscrição e os documentos que são necessários e deu, né? Mas a gente, né, se a gente lê o edital, ele de ponta a ponta, a gente vê que ele é autoexplicativo, que ele se explica. E o projeto, que também eu acho que são poucas prefeituras que fazem isso, nós temos disponível numa prova ali, que foi disponibilizado também no site da prefeitura, o formulário de inscrição. Ou seja, marcando com X, escolhendo várias opções, ou seja, tu não precisa nem ficar com dúvida, tu vai escolher uma opção. E no projeto ali, o espaço, o nome do projeto, a meta, o objetivo, todo ele se auto-explicando ali para te preencher. Ou seja, né, o portfólio, dizendo ali que tu tem que anexar o portfólio das tuas ações culturais. Ou seja, né, quem leu o edital, quem fez o formulário passo a passo, ele estava fazendo o seu projeto de acordo com né, tecnicamente. Eu sei que o desempate vai sair muito, eu creio, é na questão da planilha orçamentária, que é como te disse, a pessoa tem que ter uma coerência entre o valor que está recebendo e o valor real para executar esse projeto, né? Na questão essa de pontuação extra, que é uma questão também que vai dar, de repente, desempates, a questão também da acessibilidade. Quando fala acessibilidade, a pessoa já pensa apenas na acessibilidade de quem tem deficiência, né? Mas não, nós temos diversas, né, questões dentro da acessibilidade. E até como nós, né, já foi visto na outra edição né, da PNAB e também da Paulo Gustavo. E nós vamos ver agora, quando vier o resultado, né, na semana que vem o resultado desse nosso ciclo, vamos ver como é que o pessoal foi nessa questão de acessibilidade. Porque nós estamos pensando em trazer alguém que seja especialista nessa área de projetos, nessa área de acessibilidade, para ali no auditório da Câmara de Vereadores ou no auditório lá da Casa de Cultura, ele vir fazer uma oficina para os interessados em apresentar projetos de como devem ter o cuidado nessa questão da acessibilidade, porque conta ponto. É onde dá o desempate, onde dá, sabe, o teu projeto é bom, o meu projeto é bom, mas chega nessas nuances aí, nessas coisinhas pequenas, aí vai estar a diferença. Eu não coloquei que vou ter ali, né, uma acessibilidade de atitude, né? O que é acessibilidade de atitude? É ter pessoas para assessorar ali, é ter pessoas com conhecimento de como prestar a acessibilidade para quem tem necessidade. Isso aí é pontos, né? Muito bem, parabéns aí, Jorge, pela belíssima condição de toda a equipe ali da Secretaria de Educação e Cultura que, né, assumiram essa questão. Vocês tiveram durante o processo aí a saída da Liliane, né, também. Eu acho que foi um baque na equipe aí, meio que acumular de serviços, né. Esse dia eu fui fazer olha só que legal, né, o documentário do Jornal Alto Jacuí foi apoiado pela lei Paulo Gustavo, né. Sim. Acho que fizemos um ótimo trabalho ali com o documentário. E semana retrasada, a gente foi convidado pela escola Edmundo Wever, eu né, acompanhei essa reportagem, para apresentação, né, do documentário lá para os alunos lá, escolhido por eles mesmos, né? Foi um trabalho desenvolvido pelos próprios alunos que escolheram, então, o documentário para fazer um debate em sala de aula. E aí a gente foi lá para uma roda de conversa. E aí, eis que ganha uma surpresa, chego lá e quem é a professora? A Lili. Querida. Ela nos deixou na cultura para assumir, né? Muito bem, eu achei que muito... era um dos objetivos dela, pessoal, sabe?
como muito era legal. desejo dela, né, exercer ali o magistério, então com certeza ela está feliz ali, Feliz da desempenhando vida, a um gente bom fica. trabalho ali que nem ela fez conosco na cultura. E até, né, relembrando, tu deve lembrar que lá na Paulo Gustavo estava na transição da coordenadora de cultura e eu tive que acompanhar, né, o processo. Lá durante a pandemia estava em transição também. Lá na pandemia estava em transição né, da coordenadora de cultura. Daí eu acompanhei o processo. Depois na Paulo Gustavo e a primeira edição também ali Tu da não Aldir pode ser Blanc. coordenador de cultura, Não, fica sem porque bibliotecário por causa disso? meu concurso, né, é bibliotecário. É Eu só trabalho ali, exclusivo. exclusivo ali. Mas a gente, como pertence à Secretaria de Educação, ao Departamento de Cultura, a gente auxilia naquilo que for necessário à coordenação de cultura, né? Então, quando há essa transição de coordenadores, por coincidência, nas 4 execuções da lei, né, estava correndo a transição. Daí a gente, claro, que aquele que tem um pouco mais de conhecimento tem que continuar levando o carrinho, né? O carrinho não pode ficar parado, né? Agora, com a coordenadora, nós vamos sentar juntos, eu vou, né, passar para ela tudo que já foi feito, o que vai ser feito, né? E dentro dessa execução da lei. A grande questão que é importante dizer aqui também, não é porque tu está aqui, mas tu é uma pessoa muito acessível, né, Jorge? Então, independente de quem é a pessoa e tal, chega ali na biblioteca, eu preciso falar com o Jorge, preciso ter uma ideia, tu senta ali, né? Às vezes tu estica a conversa, mostra a biblioteca, faz todo o processo ali, tu é muito apaixonado pela cultura, e eu acho que é isso, as pessoas que fazem a coisa cultura, com amor, as pessoas que fazem cultura, normalmente são pessoas apaixonadas pela cultura, né? Então, por isso que... até aproveito no ar aqui, Cristiano, peço desculpa que às vezes eu não posso atender, porque o Jorge é um só, né? E às vezes não consegue, por a gente estar fazendo várias funções, né? E aí, Jorge, sempre que é possível, a gente atende. Vamos para a próxima parte, então, agora. Então, nós temos aí um calendário definido aí também para o julgamento, então, né? Então, a gente falou aí sobre a questão dos prazos para recursos, e aí depois dos recursos aí apresentados e do julgamento deles, né? Então, dia 15 de junho é a divulgação do resultado preliminar do edital. Próxima segunda, né? E aí de 16 a 18 é 3 dias, então, para fazer essa análise dos recursos aí, que podem ser protocolados através do Aprova também, né? Que é a plataforma oficial aí do protocolo do município. Posso explicar do Aprova, antes de eu passar para o outro ali? Então, dia 15, que é a próxima segunda, sai o resultado preliminar. O resultado com as notas. É as notas, não é que tu esteja, vamos dizer assim, não está dentro só as tuas notas, vai estar em ordem de notas, não em ordem dentro das categorias, dentro das faixas, né? Das faixas, sim, vai ter a faixa 1 e a faixa 2, né? Mas dentro da faixa 1 e da faixa 2, a questão de notas, né? Daí tu vai pegar essa nota, daí tu vai entrar com, assim, minha nota tá baixa, pode também solicitar, né, a descrição da sua nota, né? Se eu tirei a nota 9, do que foi esse 9, entendeu? Tu pode solicitar isso. Daí a assessoria vai mandar a análise do avaliador, uma cópia através do Aprova, vai ser mandado. Então, qual é o cuidado? Mas a pessoa, tipo, ela vai só pedir para ver, não vai ter como ela questionar essa nota? Não, pode. É que eu digo, ela tem 3 dias. Então, dia 15 vai sair. Aqui está escrito, ó, de 16, o dia 15 não conta, né? De 16 a 18, 3 dias úteis é o prazo para enviar o recurso. É no Aprova. Hoje de manhã, o setor contabilidade da prefeitura está nos auxiliando disso desde o início, né? Que nós iniciamos a usar o Aprova. Hoje nós colocamos no Aprova, já que a partir de segunda que vem está disponível. A gente colocou no Aprova, mas vai estar disponível a partir de segunda-feira que vem, né? O formulário para fazer o recurso em Word, baixa e preenche ele, que é um anexo 4 também do edital. E ali a pessoa vai colocar a justificativa porque que acha que aquela nota dela está em tal quesito errado. Mas daí o que acontece? No dia 16, se ela tem já a solicitar o parecer da nota dela. Porque daí vai ser mandado apenas para aqueles que solicitarem, né? Não vai ser utilizado para todos, porque são planilhas, né? São planilhas. Então, aqueles que se achar com necessidade vai ser mandado de assistir individual a planilha. Muito através do Aprova, né? Mas não é uma prova. Eles solicitaram uma prova que tem ali uma descrição ali,
né, deseja fazer o recurso ali. E cria um processo, no caso, solicitando. Sim. E daí é respondido para ele. E aí, Agora, ou ele preenche no próprio digital, né, solicitando o recurso ali, anexa, vai ser mandado para ele a questão dele das notas, coisas, e nesses 3 dias vai ser feita essa troca de informações, né? E aí no dia 25 de junho, então, a gente vai ter a divulgação do resultado final. Né? E daí aí, não cabe mais recursos. Aí daí. não tem mais recursos. Então, dia 25 de junho, né, deste mês, aí a gente já vai saber quais foram aí os projetos, né, aprovados, né, ou seja, os 10 projetos 16, do ciclo total. 1, né, e os 6 projetos na faixa 2, né. Isso. Então, na faixa 2, então, 13 projetos disputam essas 6 vagas, né, e na faixa 1, 15 projetos disputam 10, 16. então. 16 projetos disputam 10 vagas. Tem mais um, porque aqui diz 15. É 29, né? Sim, mas aqui diz 15, aqui no post da prefeitura. 15 projetos inscritos na faixa 1, que contempla 10 projetos, totalizando 66 mil. Sim, mas eu estou falando... É o que eu digo, eu vou pedir para corrigir lá, mas porque aqui está né, são 16 projetos inscritos na faixa 1 e 13 projetos na faixa 2. E 13 então, nós vamos solicitar para ser... 6. Então, 16 por 10, né? Então, na faixa 1 não está tão disputado assim, né? Vai ser aí uma média boa, né? Agora, na faixa 2 está pau a pau, porque daí vão ser 13 projetos, vai dar... 2 por 1, né? 2 por 1, né? Mais ou menos, né? O pessoal vai, depende, o valor era mais alto, né? E às vezes se engana, né? Porque pensa no recurso mais alto, mas às vezes é muito mais difícil de executar, de justificar, né? De trazer e, enfim, é parte do processo. Jorge, eu quero te sugar um pouquinho em outros assuntos aqui referentes à cultura também, já que a gente responder. Um tempinho ainda aqui. Queria perguntar para ti o que a gente teve a troca da secretária de Educação agora no período, né? E aí algumas coisas para este ano, por exemplo, Feira do Livro, como é que tá o processo e tal, vai ser quando, né? Já estão trabalhando nisso ou vai encerrar primeiro o edital aqui e depois vai pensar nessas outras coisas? Ou já estão trabalhando? Já estamos, por isso que eu digo, às vezes a gente não consegue... De repente me procuro na biblioteca e o Jorge está na prefeitura, digamos assim. A prefeitura que eu digo é que a gente está lá na secretaria tratando de assuntos. A Feira do Livro já está no calendário oficial, em agosto. Só nós não temos ainda disponível a programação, né? Ali no calendário consta 2 dias, mas nós estamos trabalhando de repente de aumentar mais um dia ou 2 para a questão dos livreiros, né? Para ter os livreiros, para o comércio de livros, para atender a comunidade aquela que não tem o horário comercial livre, né? Principalmente quem trabalha em lojas, né? Para nós termos mais um dia. E o grande desafio da FELIB é fazer sempre maior que a outra, né? A última já foi, né, uma grande feira, né? E eu pergunto assim agora não pro cara da biblioteca ou pro funcionário da secretaria, mas pro integrante da Academia Ibirubense de Letras, né? Eu senti no ano passado um certo desprestígio à academia, assim, ficou meio secundária, assim, lá num canto lá, né? É difícil construir isso, assim, para que a academia... Porque, do meu ponto de vista, a academia deveria organizar a Feira do Livro, meu ponto de vista. Ela faz parte, ela é convidada, né? Porque eu fui o primeiro presidente, então eu estava trabalhando junto ali na terceira FELIBI, foi a primeira a FELIBI que teve junto depois da pandemia. FELIB, né? Mas FELIBI. Não, mas digo a FELIBI depois da pandemia, foi a primeira, né? A terceira FELIBI, lá em 2023. A academia estava junto, né? Eu era presidente da academia, então estava trabalhando junto, então foi no facilitou. Ano da fundação, né? Não, já tinha há um ano já, né? Quase um ano. Daí a gente trabalhou junto. O ano seguinte, ali em 24, né, nós tivemos a eleição, então foi complicada ali a realização da FELIBI. Ela aconteceu ali na frente da Casa de Cultura, foi complicada. Eu estava também afastado ali das funções na época. O ano passado já foi maior, ou seja, como tu disse que a tendência é sempre um ano ser maior que o outro, não foi o que aconteceu. 23 foi grande, 24 foi pequena, o ano passado foi grande. Esse ano vamos tentar fazer grande. Não vem dizer que vai ser pequeno. Não. Jamais a gente pensa pequeno, né?
Ela Tá pode certo. não ter uma estrutura enorme, mas a cultura não precisa ter estrutura enorme. Ela tem que ter eventos culturais, né, que as pessoas É, contemplem, né? eu assim, ó, eu tenho uma máxima comigo quando se trata de literatura, que eu acho massa isso de envolver as escolas e tal, mas a Feira do Livro ela não pode ser construída para a educação. Ela tem que ser construída para toda a Para comunidade. toda a comunidade. E aí, nesse aspecto, eu acho que ela deveria ser mais descentralizada. Ela deveria ter algumas atividades daqui a pouco Eu lá acho no que lar do tu, idoso. eu acho que tu botou um escuta lá nas nossas reuniões lá, e nós estamos pensando, esse ano a feira vai até as comunidades do interior, a Feira do Livro vai ter eventos culturais que até a própria Audi Blanc vai estar contemplando, e a contrapartida é a ação desses eventos culturais Certo. na Feira do Livro, Aham. ou seja, tanto nas comunidades do interior como aqui na Casa de Cultura, eventos à noite de cultura para a comunidade. Certo. Porque tu está certo. Porque Porque a gente vê Feira do Livro aí, normalmente, não é sim, uma sim. questão de Birubá, é uma questão geral, né? Aí tá, aí bota lá os livreiros, tal, tudo bonito, na praça central da cidade e tal, aquela coisa, tá, aquele ambiente literário, e aí tu vai ver o público, é só visita de escola. É que no horário comercial, durante o dia, é difícil mesmo, né? Por exemplo, as Mas pessoas. faz final de semana? Não, essa é a ideia de ter pelo menos um dia no final de Começa semana. sexta-feira, quinta-feira e vai até No nosso domingo. calendário de hoje não contempla o final de semana, mas nós estamos negociando isso com a administração para que tenha, né, no final de semana para contemplar. E nós queremos também ter eventos à noite musicais. Uma coisa que é uma pena, eu Jorge, aproveito no essa ar aqui. semana, só para te ter uma ideia, essa semana ali na esquina democrática, cara, tinha mais de 100 pessoas fazendo troca de figurinha da Copa. Sim, nós vamos ter na biblioteca logo em breve um dia também, agora semana que vem. Eu vou hoje com a secretária, agora de tarde, nós vamos. Hoje de manhã ela tinha reunião com a prefeita de tarde. Quinta-feira, vamos adiantando agora aqui já. Nós vamos ter na biblioteca também uns horários ali para o pessoal ir lá, para se reunir, né? Sentado lá. Porque, né, isso aí tá movimentando hoje Claro, a claro. gurizada, né? Viu, Cristiano? Mas eu quero falar uma coisa, a questão cultural. Não vou aqui dizer que toda a comunidade entra dentro desse tipo de público que eu vou falar. Mas, infelizmente, é uma grande maioria. Quando o evento é público, gratuito, na Casa de Cultura, que não seja o aberto na praça ali. Na praça a gente vê que sempre, né, tá repleto de gente. Mas se o evento é um evento né, um evento, por exemplo, dos corais, um evento de musical que o pessoal produz, gratuito, tu conta nos dedos as pessoas que vão até a Casa de Cultura para assistir. Deixo de ir no futebol dele lá, deixo de ver a novela para ir à Casa de Cultura. Isso nós temos que mudar na pessoa. Nós temos uma grande qualidade nesses últimos anos aí, é a divulgação, né? Tá bem divulgados os eventos. Antes muitas pessoas diziam, mas eu não sabia que tinha um evento. Não, hoje está bem divulgados os eventos. Então, vamos pedir desde agora que os eventos que vai ter na Feira do Livro, muitos eventos vai ser de artistas locais. Isso é importante também. Dentro da Feira do Livro, nós né, desenvolver os talentos locais. Então, que as pessoas prestigiem, né, esses vamos lá, eventos não sei, locais. foi 23, eu acho, né? Vamos lá. Nem Lisboa, foi 23, né? Nós tivemos em 23 bastante nomes, né? Nem Lisboa, né? Poxa, quem gosta, quem é das antigas, assim, Ele era né? do grupo musical, né, das antigas ali. Então, meu, cara, ele é um escritor nato, assim, um Sim. cara muito respeitado, principalmente em Porto Alegre e tal, né? Tivemos aqui o Radit, Sim. né? O Radit. Isso são coisas... E eu fui lá na atividade com o Radit. Pingo de gente. Um pingo de gente. É isso que eu digo. Pingo de gente. Que isso- tristeza que me deu. Porque a pessoa, quando ela vem fazer um trabalho cultural, tudo bem, ela recebe o cachê dela, mas para ela o maior pagamento é o público que está assistindo, Claro, aplaudindo. claro. Então, tu chegar numa casa de cultura, 980 e poucos lugares, E ter tu olhar ali, ter pessoas, 50, 100 pessoas, é uma coisa que nada. exatamente. Infelizmente, é uma coisa que nada. Nós tivemos, durante a Feira do Livro, alguns eventos que nós fizemos na Câmara de Vereadores, porque nós sabíamos que o público que estaria contemplando aquela atividade naquele momento, naquele dia, era um público que na Casa de Cultura estaria, né, o espaço adequado. Tivemos eventos que foi feito dentro do Lonão, em 2023 ali,
que também era um evento que a gente sabia que ia contemplar que as pessoas estariam passando no momento ali, né? Se levasse lá para dentro da Casa de Cultura, teria poucos. Então, quando tu fala que a Feira do Livro não deve ser só para as escolas, tem o ponto que nesse horário escolar, os alunos são levados pelas escolas até a Casa de Cultura para assistir, que é para dar esse respaldo também de público. Tu imagina um evento pela manhã, 9 horas da manhã na Casa de Cultura, se não tiver os alunos, né? Não vai ter público. E daí, esse é o ponto de público que eu estou falando, né? Que tem que ter os alunos para ter público. Mas a questão também é que nós temos que trabalhar as crianças, os alunos nessa idade, para ela aprender a gostar da cultura. Porque esses meninos que estão lá hoje indo com a escola e assistindo um teatro, assistindo um festival de música, né? Ela vai ser um adulto que quando tiver esse evento ele vai ir, porque ele já assistiu quando era pequeno e gostou. Isso é importante. Eu lembro quando era, né, da idade de estudante também, da primeira vez que eu fui no teatro. Eu lembro até hoje, né, da peça que eu assisti. Primeira vez que eu fui num cinema, eu lembro até hoje. Primeira vez que eu fui num show musical, eu lembro. Ou seja, então a gente trabalhando com as crianças que as professoras levam, as diretoras, não sabe que é um trabalho para as escolas, que as escolas, quando chega essa época de monte de eventos assim, porque tem o transporte, tem que levar, tem que trazer, tem que comunicar os pais, tem que cuidar, e aquela, né? É um trabalho. É incrível o trabalho que dá, né? Nós filmamos ano passado, desde a saída da escola até a chegada na Casa de Cultura, a descida do ônibus, o cuidado para descer do ônibus, né? No trânsito, a entrada para sentar, para assistir, para se manter focado, porque criança, né, tem que estar focada, né? Tem que estar, ou seja, os professores a gente sabe que são parceiros. São parceiros e grandes heróis aí, né? Mas, Jorge, legal aí, a gente está na expectativa, então vamos ver essas mudanças que teremos aí na nossa Feira do Livro aí, né? E que outras atividades nós tivemos a Semana do Museu, essa já passou, né? Foi importante também. E a programação da biblioteca. Da biblioteca, então, nós temos 2 eventos grandes durante o ano, né? Que é o aniversário da biblioteca, que foi em abril, nós tivemos os eventos culturais ali em abril, na Semana da Biblioteca, né? E agora, em agosto, na Feira do Livro, né? São 2 eventos que a biblioteca participa ativamente. E os outros eventos que vai acontecendo, assim, durante o ano, né? Então, a Feira do Livro, como te disse, né? Temos expectativas de uma boa Feira do Livro, desde que ela foi criada, né? Lá em 2015, a primeira, a gente fez, né? Junto com outro evento que tinha na praça, bem devagarinho, foi crescendo, né? Que eu creio que sempre a gente conversa até com o pessoal de todas as áreas, não áreas culturais, pode ser dos outros setores da administração também, contabilidade e outros. É um investimento numa Feira do Livro, é um investimento que é válido, né? Porque realmente ele traz momentos de cultura para o município, né? É diferente de um show, de um artista, né, nacional que vem ali, fica ali 1 hora, 2 horas, ali, depois vai embora né, e terminou. Não. A Feira do Livro, ele traz, né, talentos locais, ele traz um incentivo à leitura, incentivo à escrita, né? Isso é o importante e é o foco. E eu queria só voltar de novo na PNAB, que nós não falamos ali, que eu queria comentar, né? Que no dia 25 de junho, então, nós só falamos no dia 15, né? De junho sai o preliminar, né? Que no dia 25, então, sai a divulgação do resultado final. E daí vai ter, após esse prazo, nós vamos marcar o dia que vai ser feita a assinatura do projeto. Daí nós queremos fazer, né, um momento também especial com esses, né, agentes culturais que eles vão daí assinar, né, o contrato, né, junto com a prefeitura para cumprir, né, esse projeto que eles apresentaram, né. Muito bem. Jorge, tu é o cara que mais sabe da história. Vamos ver se tu tá afiado. Sabe quando é que nasceu Justino Guimarães Neto? Poxa vida, eu escrevi várias colunas aqui pro nosso jornal. Daí pra te ver, eu sei toda a trajetória dele, né? De Carazinho, para Passo Fundo, para Cruz Alta, para Ibirubá. Então eu só poderia dizer uma data aproximada, né? Então, se ele aqui, ó, em 1960, ele veio para trabalhar conosco aqui com o suplemento de Ibirubá e já tinha a família, né? Então, creio que em 60 ele já estaria com, vamos dizer, digamos assim, na sua faixa de idade entre 30 anos, no mínimo, né?
Então, de 60 para 2020, nós temos 60 anos, né? 90. Olha, acho que foi em 42 por aí, não foi? Vai, tá aí, olha, lê para nós. 1939. 39, errei por 3 anos, né? Em 1939, a filha dele fala no documentário, né? E a gente estamos em 26, né? Então a gente está já preparando aqui, pesquisando aqui e tal. A gente quer fazer uma grande celebração do centenário, De nascimento dele. dele, né? Então daqui 3 anos, e aí a biblioteca, que já estou te dando spoiler agora, né? Porque vocês vão ter tarefa também. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz, isso que eu digo. Eu tenho uma pesquisa, que a gente com 61 anos de idade já também a memória já não adianta, né? E nessa pesquisa eu fiz desde da onde que ele nasceu lá em Carazinho, onde ele trabalhou nos jornais, até vir para Ibirubá, né? E trazer. Então, e teve aqui a Gráfica Mérito, né? Que ele, antes de produzir o jornal aqui em Ibirubá, né? A gente sabe, né? A gente fez o resgate do jornal. A Gráfica Mérito aqui em Ibirubá. Não é 39, é 29. 29. 29, eu falei 39, 29. Então agora, em 2029, a gente vai ter o centenário dele, né? Que eu fiz o cálculo errado. Eu tinha que baixar, né? Para dar 90 anos, né? 90 e poucos anos. 29. Então, é muita história, né? Muita história. Falando, a gente tem 50 anos do jornal Alto Jacuí, agora 51, né? Mas o seu Justino já era veítil, né? Quando ele começou o jornal aqui. É isso que eu digo. Foi esse cálculo eu tentei fazer rápido de cabeça e eu até me passei ali por os 3 anos ali, né? É assim, é que ele trabalhava, né? Em outros jornais. E daqui quando chegou aqui em Birubá, ele trabalhou com a gráfica e fazia essa prestação de serviço lá pro jornal de Cruz Alta. Sim. Mas era um suplemento. E os primeiros anos do jornal do Jacuí, né? Creio que está ali no documentário, não era aqui de Birubá, né, o jornal, né? O dono era o Diário Serrano. Depois que ele conseguiu adquirir o jornal do Jacuí. E teve vários momentos, que a Marga, né, a saudosa Marga, nós conversávamos muitas vezes. Eu ia até ali a entregar a coluna que eu escrevia no jornal ali, a história de Birubá, né? Quem conhece a sua cidade, né, ali. Daí ela contava do pai dela. Daí eu ficava ouvindo, né? Realmente é uma grande história. Porque teve um certo momento que o seu Justino ficou afastado do jornal diretamente. Foi um período até que ele viajou. Acho que foi bom até, que ele teve um descanso. Foi um tempo que ele viajou com a família, né? Com a esposa, para outros países até. Mas daí o jornal não era dele. Foi adquirido, né, por empresários aqui de Birubá, do Serrano lá. Adquiriram o jornal. Só que ele... E daí a Coprel fez um movimento e trouxeram de volta. Não. Isso foi antes? Esse foi durante. Durante? Daí, durante, é ótimo. Isso. Daí o Márcio Justino era dono do nome Alto Jacuí, né? Então ele conseguiu manter o nome. E daí até a Coprel que tinha o jornal chamado Família. Eu tenho alguns exemplares na biblioteca. A Família, né? Que era do Lojão da Família, né? É que todos os impedimentos da Coprel tinham isso aí, né? Sim. Por ser impedimentos, era a Lojão A Família, tinha o jornal A Família, que quando não podia usar o Alto Jacuí, no caso, o nome do Alto Jacuí. E foi quando o Justino adquiriu de volta o jornal, né? Muito bem. Só produziu o jornal. Então são nuances assim que a gente fica vendo, né? Dentro de Uma nossa história Ibirubá. bonita, viu? Eu digo de nossa Ibirubá, tô aqui há 14 anos, né? Não, tu é 14 cidadão anos. ibirubense. Né, recebi esse mérito aí, Essa né? Já há alguns honraria. anos, a honraria aí de, né? Cidadão ibirubense. Mas decoração, né? Eu já era antes mesmo de receber aquela placa, né? Antes de receber a placa já era decoração. E Ibirubá tem história, né? Jorge, me diz uma coisa que eu observo aqui em Ibirubá. Lá em Cruz Alta o povo lá é tarado pela questão olha a palavra, né? Mas é louco, apaixonado. É apaixonado, é vidrado pela história da arquitetura, né? Então a cidade tem muito forte essa questão da preservação da arquitetura. Que poderia ser melhor ainda, né? Deveria ser melhor ainda, né? Mas existe um raio ali no entorno ali do Palácio da Intendência, ali da casa do Érico Veríssimo, ali todo aquele raio do centro histórico ali de Cruz Alta, que é protegido inclusive pelo IFAM. A própria prefeitura, se quiser fazer uma calçada ali, quando foi feita a reforma da praça ali, teve que foi uma conquista também que não é de muitos anos. Tramitação gigantesca lá no Instituto Patrimônio Histórico para conseguir fazer as obras, né?
E aí eu pergunto, por que que Ibirubá não tem essa característica? Olha, Por que Ibirubá, que a nossa arquitetura eu aqui, te, germânica, né, fruto da colonização e tudo mais, é tão fácil chegar uma patrola ali, derrubar é o e tombamento, né, com a patrola, né? é tombamento, literalmente. É o que acontece é o seguinte, é que diferentemente de Cruz Alta foi uma cidade que, o município que saiu dele ali mais 223 municípios. Então ele é antigo, né? Saiu do, para o município ele emancipar 223 municípios, tem área bastante também, né? Então ali era um centro, na época tanto do Império como da Nova República, e principalmente da Nova República, que era bem forte ali com a parte, né, do positivismo ali. Então havia muitas autoridades, muitas pessoas que eram estanceiros, que eram fazendeiros, que nem o próprio Serafim Fagundes e outros, que tinham casa na cidade. Então as casas eram feitas em estilos bem clássicos, assim, né? Construções né, vistosas, né? Diferente, agora vamos puxar para Ibirubá, que nós fugimos, né? Que eu gosto de trabalhar. Ibirubá não tem só 71 anos. Ibirubá tem, né, 198 anos. 199 vai fazer em dezembro, né? Ou seja, porque ela inicia lá com a colônia. Porque isso aqui é diferente de dizer assim, mas aqui já tinha, né? Eu concordo, já tinha índio, tinha. Já tinha o pessoal que morava aqui, tinha. Mas é que foi comprada a área e foi loteada. Então foi feito um loteamento e foi dado o nome do loteamento. Que nem nós temos dentro da cidade agora os loteamentos, né, que fazem, dão nome no loteamento. Aqui em Ibirubá foi feita uma colônia e foi dado o nome Colônia General Osório. Então aqui foi aquele momento que surgiu Ibirubá. No momento da colônia, foi dividido as terras. Não foi vendida toda no início ali, mas já foi, no momento que foi loteado, que foi escriturado, que foi colocado à venda, surgiu Ibirubá, né? Então, colônia. E quem vem para cá? Os colonos. Não são as pessoas endinheiradas, cheias do dinheiro. Então, casas humildes, casas de madeira. Nós temos fotos aqui de casas dos primeiros moradores, casas simples de madeiras. Que o tempo se encarregou de estragar, ou né, foi feita outra casa no lugar com melhorias, né? Então, infelizmente, nós não temos aqui, principalmente no centro, que geralmente no centro é que se mantém a história, né? Nós temos ainda ali, se mantendo ali, que é um prédio lá de 1910, 1911, que é o da esquina ali, onde tem a antiga esquina ali, né? Que foi o Drotes, quando eu cheguei aqui em Birubá era Drotes, né? É da família Nussbaumer, agora não sei mais se é ainda, Nussbaumer, né? O sobrenome, né? Ou seja, ali é um prédio que tem, né, tem tempo. Aquela casa que foi desmanchada, então, o prédio que se situa hoje, que é a de madeira, aquela quando eu vejo as fotos de Birubá ali de 7 de setembro, daí aparecia de fundo, então, porque os alunos estariam perfilados em frente à casa, então é uma casa que também tinha uma data, né? A outra casa da esquina, que foi desmanchada, aquele prédio da esquina do centro da praça também, era uma casa que, né, que poderia. Então, se tu pensar agora aqui em Birubá e procurar, né, tem que procurar, né, uma casa que tem, eu acho que o prédio em si é difícil, né, mas se achasse um local onde ali morou alguém, ali teve uma história, ali passou uma figura que mexeu com a nossa política, Mas com a hoje, nossa por exemplo, vamos Cruz Alta, vamos pegar Cruz Alta, né? Então, Cruz Alta, o que que nós temos lá? Casa do Érico Veríssimo, escritor, Sim. né? Palácio da Intendência, né? Que é a prefeitura hoje, né? Aí nós temos a casa lá no outro canto da praça, a casa que foi a casa do Firmino de Paula. Isso, são pessoas, né? todos foram importantes, Todos foram prefeitos, foram importantes né? lá. Tal. Agora aqui, vamos pegar quem seria o Firmino de Paula de Birubá? Né? Seria o Gabi, ou não? Nós temos lá dentro do Poteiro do Gabi uma casa ainda lá, né? Sim. Que eu não sei como é que ela está, né? Mas eu logo após o falecimento dele Mas lá, seria a família Gabi. podia ser um museu ali, assim, para manter uma... Por mais que tenha os empreendimentos imobiliários, que isso aí tem em toda a cidade, não vamos aqui criticar e condenar e fazer, né? Mas poderia ter esses mesmos que fazem o empreendimento imobiliário... Reservar uma parte. Reservar um pedaço ali, pra... exemplo, para fazer essa casa aqui vai ser... A lei diz que eles têm que reservar para área verde, então deixa também junto. Deixa ali junto e faz assim, ó. Essa casa aqui vai ser um museu que é para os próprios moradores aqui do bairro ter o acesso ali, né? Ter um local de cultura para ir, para visitar, para os filhos conhecerem como era uma casa germânica.
podia ter ali, né, o modelo de uma... O que vai acontecer aqui em Birubá é quando nós tivermos digamos assim, um espaço que seja um parque de exposições, é construir, infelizmente é construir, não é nem retirar, talvez do interior, se tiver alguma casa aqui, retirar a casa de lá e reconstruir no local. Ou ela reconstruiu uma casa nos moldes que eram da época, nos moldes, que os trabalhos arquitetônicos na madeira, os recortes da madeira. E daí ali... Nós trouxemos essa edição, na edição passada, uma matéria do Clóvis. Isso, de uma casa do interior, né? Foi o que eu lembrei depois que eu falei, né? Se tiver do interior que trouxesse para a cidade, né? Que tem alguns municípios que eu conheço, que eu conheci nos parques de exposições, casas que foram retiradas do seu local e botadas dentro do parque de exposições. Porque lá onde que ela estava, de repente foi comercializada, alguma coisa, não sei, a história da retirada, né? Mas tá dentro do parque de exposições. Daí ali tu entra dentro e a casa era como se fosse uma casa lá nos anos de 1900. Né? Todos os móveis, os utensílios, ou seja, é um museu, né? É um museu ali de época, no caso, né? Isso é uma coisa muito muito louca o que tu traz aqui, porque a gente nunca para pensar, né, Jorge? Que é o seguinte, nós somos um loteamento. Sim. Né? Nós somos um loteamento. Então, tudo que nós somos aqui só pode se contar a partir de 1900, lá quando tu fala lá 1899. Criação da colônia, né? E aí o resto, e é essa parte que eu me pego aqui, que eu vou ainda Isso, mas é que eu digo, que né? tem a parte que de quem morava antes trás, aqui. Né? Mas o que acontece? Porque, tanto nos relatos, o próprio João Sandi traz alguma coisa no livro dele, eu li o livro dele, muito bom, inclusive. Né? Aí depois fui conversar com o Rossano, lá de Cruz Alta, né? Que também tem uma boa, Sim, porque tem uma tem boa acesso memória lá, né? Porque ele fez o estudo lá das obras que ele construiu. E agora conversei com o Maurício também, que fez um estudo extraordinário sobre o quilombo que tem ali em Fortaleza dos Valos, porque a gente fala aqui, Fortaleza, Colorado, Ibirubá, Seu, gente, era tudo a mesma coisa. É toda a região, né? Eram instâncias, né? Eram instâncias. Aqui, por exemplo, Ibirubá, esse nosso lado aqui, era a instância mas a instância de Nossa Senhora Aparecida, que o pessoal dizia. Né? Então, tu vinha para cá, era Nossa Senhora Aparecida. Tu ia para outro lado, lá era outro nome. Para outro lado era outro nome. Então, não tinha distrito isso. Distritos vieram depois, né? Veio com a República, né? Antes, na época do imperialismo, era só... As instâncias, né? Instâncias e os poceiros e etc, né? Mas com a República e depois com os distritos, o Ibirubá, no início, pertencia ao distrito de Valos. Sim. Ou seja, depois ficou ali também de... Santa Clara tinha lá o hospital e tinha lá, né, outras avanços mais do que nós em Ibirubá. Sim, claro. Ali Santa Clara era uma metrópole diante de Ibirubá. Porque era caminho ali, era um Passo do Lagoão, que era a passagem para ir, né, para os centros urbanos. Né? Ibirubá cresceu, a gente pode dizer que cresceu com a RS 223. Daí veio a Vencetudo ali, né? Na época o prefeito Candes, né, trouxe a Vencetudo ali, um ato visionário, a gente tem que dizer, né? Nós temos que reconhecer esse acontecimento histórico, porque olha quantos anos se passou, mas se a Vencetudo não vem para a beira da rua... olha, se o asfalto da 506 viesse antes, ela não tinha saído lá. Se ela passasse lá por dentro do Alfredo Brenner lá, né, talvez estivesse lá ainda até hoje. Até hoje. Né? Mas se a Vencetudo não viesse para cá, também não seria a Vencetudo que é hoje também. Porque é necessário ficar perto das rodovias, né? Eu tenho uma vaga lembrança, eu não sei que ano que foi feita a 223, mas eu tenho uma vaga lembrança, quando eu vinha para Ibirubá, quando eu era criança, por causa da avó aqui, da família aqui, era estrada de chão. Sim. Né? Agora eu não me lembro se essa estrada de chão ela vinha até a 377 ou se era asfalto ali até a 377, ali a esquina São Carlos, ali era o asfalto, e depois começava a estrada de chão até Ibirubá, de lá para cá, né? Eu não tenho essa clareza ainda na minha lembrança. Lá, pelas fotos que a gente tem ali, foi na década de 80 ali que foi feito, né? A RS, o asfaltamento, e ela mudou, né, o itinerário também. Porque se nós olhar aqui época de colônia, o itinerário, a rua principal nossa aqui, era a General Osório. Sim. Então, o General Osório subia ali pelo antigo Hotel Boa Vista. Ali tinha no lado do Hotel Boa Vista, que é o posto de gasolina ali, tinha um posto do Dyer.
Que quando chovia ele baixava a chancela e não passava nada, porque era barro que não tinha como, né? Então ficava os caminhões ali no hotel, no posto ali, naquela região ali, né? Então ali era o caminho para Cruz Alta que ia por dentro aqui para Estrada de Chão, não o que é o trajeto hoje da 500, da 223. O trajeto é interno aqui por dentro né, das localidades. Cortou ali, né? E aqui pro outro lado aqui era aqui o que nós temos em direção a Colorado, né? Não era então, a 223 foi feito um trajeto diferenciado. E também, a né? loucura também é que, por exemplo, os colonos, né, que eram todos filhos e netos dos imigrantes, né, eles vinham até Cruz Alta de trem, né, e o restante do trajeto faziam de carroça. De carroça. E antes de ter a Várzea, aquela ponte é recente, né? Mas antes de ter uma travessia aqui na Várzea, a travessia era lá no Passo do Lagoão, né? Então era lá que era a travessia. E muitos que vinham lá da região das Missões passavam no Pinheirinho ali, né? Mas então, aí no estudo que eu estou fazendo agora, porque eu vou ainda aprofundar Você vai ele mais pegar ainda. pré-colônia, então. Pré-colônia. E aí eu quero entender o seguinte, porque Cruz Alta ele tinha uma mão de obra escravista muito gigante, né? Por conta dessa quantidade de distância de gente muito rica, né? Então tinha muito escravo em E Cruz para Alta. onde foi parar esse povo? Né? E aonde é que eles foram, né? Então, é certo, né? E aí a gente pode até ver, assim, nas primeiras, eu vi lá no museu, lá, né, algumas fotos e alguns instrumentos, inclusive, que tem lá no museu, que são muito característicos afros, né? Sim. E que fazem parte da nossa história, né? Então a gente tem foto ali, por exemplo, das primeiras famílias que chegaram aqui em Birubá. Tu vê uns pretinhos no meio ali também ajudando a construir a cidade, né? As casas, o moinho. Por exemplo, já tinha o moinho aqui, né? A primeira coisa que veio é o seguinte, quando a colônia foi montada, já existia o moinho já estava aqui. Então, quem trabalhava nesse moinho? Quem eram essas pessoas? Da onde vieram? Tem várias fotos, né, que mostram em cima de carroças, né, pessoas. Porque assim, a gente sabe que pós-escravatura, muitos ficaram trabalhando ainda dentro da própria área que trabalhavam, né? Só que daí o dono tinha que dar. Muitos davam só pela comida. Infelizmente, né? Não é que daí deixou de ser escravo e ia ganhar salário, né? Não, o dono da terra dizia, ó, tu trabalha para comer. Se tu não vai trabalhar, não vai comer, né? Ou seja, trabalhava às vezes só pela comida, né? Muitos, mas raros, vamos dizer assim, ganharam um pedaço de terra, né? Muitos se arriscaram viajando, vamos dizer, a pé ou com a família, quilômetros e quilômetros, vamos dizer assim, para se tornar o poceiro de uma área de terra ali, para ele plantar só para o sustento, né? Que são, digamos, foram poceiros, né? Muitos foram arriscar em cidades, né? Também, trabalhar, empregados ou coisa. Infelizmente, a gente tiraram um povo lá do outro continente, saíram para cá e só assinaram uma lei assim, ó, acabou a escravatura, mas, né, não deram condições desse povo Por exemplo, se o fim situar. da escravatura foi em 888, né? E a lei de terra... Não, e aqui a região, a colônia nasce em 98. 98 é a empresa, né? E 99 é a venda, né? A venda. Então, recém fazia 10 anos, né? Isso. E longe disso, antes já havia tudo isso. Por exemplo, o Maurício traz na tese dele, né, na dissertação dele de doutorado, que, por exemplo, o ascendente dele ali, que é do Rincão dos Lopes lá, né, que era o patriarca inicial lá, ele ganhou essa terra, então, do proprietário lá, né, mas a condição era a seguinte, ó, tu pode ficar com essa terra, mas depois que eu morrer, todos os meus descendentes morreram, né? Até isso acontecer, tu vai ficar trabalhando aqui, ajudando aqui e tal, mas depois que todo mundo morrer, daí a terra é tua, né? É o que eu digo, é uma coisa que eu imagino que acontecia na época mesmo, né? E se tu pensar também aqui, tu tá dizendo para Ibirubá, claro, tu vai fazer esse estudo pré, né, colonização, porque a gente, quando fala da história de Ibirubá, mas por que fala só a partir de? É que a gente está falando da criação, né? Criação da colônia. Do município de Ibirubá hoje, na época colônia, né? É a criação, é a história. Soledade tem uma história, Cruz Alta tem uma história de fundação, de criação, né? Mas a gente sabe que mesmo antes de Cruz Alta, que é um dos mais antigos do Rio Grande, tinha já, de repente... E nem, por exemplo, pegando na questão moradores. germânica, tu pega aqui Ibirubá e Selba, que as duas cidades são muito parecidas. Selba é muito mais alemã que Ibirubá, tu pode ver na arquitetura, nas coisas lá, por exemplo, na própria cidade, só que lá eles são católicos.
Sim, é que eu A digo, maioria. E aqui evangélicos eram a maioria. E aí tu vai tentar entender o porquê. Por que que eles eram porque daí o católicos? pessoal, quando comprou as terras, tu comprava a terra onde tu tinha afinidade. Exatamente. Né? Então aqui era um loteamento, lá em Selba também era para lá, Aham. aquelas Sim, regiões. Selba também era. Daí, 15 de novembro também. daí o que acontece? Tu compra onde tem afinidade, né? Então aqui nós temos a forte, né? A igreja evangélica. E o que eu posso também dizer para ti assim, não é que a gente, quando faz né, um estudo da história, que a gente, né, não considere, né, Lógico, não. essas etnias que dizendo que a etnia de Birubá é italiana e alemã. É a predominante porque foram os que compraram os lotes, que vieram morar para cá. Então eles compraram os lotes e chegaram aqui. Mas quando eu participei para fazer a revista dos 100 anos da comunidade São Sebastião, por exemplo, da Católica São Sebastião, quando o pessoal veio para morar em São Sebastião, na época da região de São Sebastião ali, tinha já moradores ali, que foram os que doaram ali, né, áreas, etc., que eram, vamos dizer assim, nativos aqui do Brasil, não imigrantes, né, ou descendentes de imigrantes, né. E foi o que recebeu as pessoas, ajudou, Certo. que auxiliou. Mas não eram. É, tipo Rincão Seco, por exemplo, eram portugueses, É. né? Ali Eram também, lusos, ali né? também. Quando eu digo assim, do Brasil é porque pega lá Sim, na época da colonização do Brasil, sim. que eram Aham, aham, portugueses aham, e um pouco de espanhóis, né? aham. Então, o que que acontece? Se pegar a religião ali de não me toque, pega um pouco de holandês também ali, né? Então, a gente não pode nem, né, ver esse aspecto. Então, Essa é a aqui, maravilha é, desse país, aqui em né? Birubá, então, vem o pessoal comprar. Quem que vem comprar aqui? É o pessoal que já não tem mais espaço para plantar lá nas colônias velhas, né? Da família da minha esposa, porque eu não sou daqui, então falo da família dela, vieram de Candelária, né? Mas se tu olhar o que veio para cá, ele veio lá da Alemanha para Candelária e veio para cá depois. Então ele não deixa de ser um imigrante. Sim. Apesar que ele foi um imigrante. Ele emigrou lá de Candelária até Birubá. Mas a origem dele mesmo, que a gente olhar na história dele, no livro dele, né, era vindo da Alemanha. Tanto que o nome fica aportuguesado aqui, né? Sim. Então, se tu olha nos documentos, é o nome em alemão. Tu olha em outros, está em aportuguesado, né? Então, com certeza tu vai achar uma história rica, se tu for pesquisar. Mas Maravilhosa. as pessoas têm um preconceito. Tu vai encontrar esse preconceito, que eu sei, como a gente faz trabalhos de pesquisa histórica, a gente sempre encontrou, é que tem pessoas que têm medo de falar, medo de que, tu quer tomar posse da minha área. Tu tá pesquisando isso aí para dizer que essa terra aqui era do cristiano e não minha, entendeu? E não é isso. Quando a gente busca é a questão cultural. Onde é que estavam, né, essas pessoas morando, tal? De repente aqui, ó, Mas foi, por exemplo, foi o Império que. Império não, porque já não, era já era República. república. Já era República, né? Foi a União que vendeu ou doou as terras É misto, é misto. É misto. Se nós olhar, né, o Serafim Fagundes, que é o dono da colonizadora, é coronel. Sim. Coronel, é um dos líderes também da Sim. República, dos partidos, né, republicanos ali. Então, ele tem influência. Então, ele teve influência, o Diniz Dias, que também né, entrou depois na sociedade, né, também é uma pessoa que a família vem desde a época do Império. O pai dele era barão, né? Ou seja, mas continuou com influência dentro da República. Eles conseguiram negociar. Manuel Barão do Seu Jacó? É, É. é o pai do Diniz Dias, né? Então, o que acontece? Que é também Diniz Dias, o velho, né? Ele é o filho. Então, o que acontece? No momento que eles resolvem fazer aqui a colônia, né? Porque o trem a aviação ferra sai de Cruz Alta para ir até Passo Fundo. Então, era caminho. Nós aqui de Birubá, aqui, ficamos no trajeto de Passo Fundo, né? No caso, né? Não no trajeto da via férrea, né? Mas é no trajeto entre os municípios, né? Daí o que acontece? Eles vão atrás. Muita área que não tinha dono, vamos dizer assim, que de repente podia ter os poceiros. Como eu digo pra ti, esse pessoal aí que, como é muito grande esse Rio Grande, né? De repente o cara veio aqui, de repente aqui nós estamos hoje na rádio. E aqui ele tinha a casinha dele, aqui tinha a plantação dele de milho, de batata, de mandioca, e aqui ele sobrevivia. Aqui nessa área aqui, do prédio aqui, essas quadras aqui, vamos dizer. Eles tomaram posse também, através daí desse negócio com a União. Porque onde não era registrado a terra,
Era Poceiros. Lamento, tchau, tchau. Tchau, tchau, comprei do fulano. E tinha muitos aqui que a gente vê daí no mapa, né, de Ibirubá, da colônia, General Osório, que muitas áreas foram vendidas mesmo pelos moradores. Mas quem sabe, o Cristiano tinha uma área grande de terra aqui, mas dentro da área dele não tinha também alguém que foi lá do seu... Quanto disse, são 20 anos de diferença, 30 anos de diferença. Não tinha alguém também que estava lá com uma área cedida, né? O monumento foi vendido, o que acontece? Foi loteada, e naquele loteamento lá, bem onde tu estava ali, o Jorge comprou. O Jorge vai chegar lá e vai dizer, agora essa terra é minha. Né? E foi o que aconteceu. Então, Ibirubá tem os seus 199 anos, estamos caminhando para 200 anos, mas se teve injustiça lá nos 200 anos, com certeza, né? Infelizmente, nesse mundo, deve ter ocorrido. Mas a gente não traz, quando traz assim, que a Ibirubá né, foi colonizada, alemães e essa história, isso que eu falo, Jorge, assim, até para as pessoas entenderem, não é sobre Ibirubá. É sobre território. É sobre territórios, né? Não é sobre Ibirubá, porque Ibirubá é um pedaço. Não, Ibirubá é o que aconteceu depois da colônia. Sim. Antes de... Né? Porque daí se a gente for voltar para trás, daí, bom, antes dos afros, né? Tinha os índios, antes dos índios tinha os charrua, antes dos charrua tinha os minuano, e vai voltando até chegar aos dinossauros, entendeu? Sim. Não tem problema nenhum, né? A grande questão é somente a gente entender que contexto que a gente estava, o que acontecia politicamente, geograficamente, historicamente, neste quinhão do nosso Rio Grande, né? No momento que nós viramos a colônia General Osório e que iniciamos a nossa trajetória, né? Que isso é importante. Isso é importante. Ter, né? E vai ser vai ser trabalhoso fazer essa busca, porque não havia interesse, vamos dizer assim, de noticiar, né? Isso aí, vou pesquisar nos jornais lá que quem era escravos na fazenda do Jorge lá foram todos realocados no tal local. Não. O que o Jorge, após a escravatura que o Jorge fez com os escravos, não teve fiscalização. Teve um documento assim, para onde foi os teus escravos? Não teve. Vejo pelo estudo da genealogia da minha família, né? Então, por exemplo, meu lado europeu, eu consigo ir até 1700 e pouco. Isso. A minha descendência, né? No meu lado europeu. Agora, no meu lado... Bugre. Parou na minha bisavó, não sei mais quem é. Eu também tenho. Eu tenho esses dois lados, né? O lado europeu e o lado do Bugre, que termina na minha bisavó também. Porque a minha avó já era filha, né? Daí eu sei que é minha bisavó, daí se eu pergunto, um dia eu perguntei pra minha mãe. Eu até digo que eu podia me candidatar a cota, sabe? Jorge de Olho Verde candidatando a cota de... Mas a minha avó, se tu olhar, era na cor do teu computador. Era búlgara mesmo. Mas como o pai dela mas a cotas é diferente. Eu sei, não, estou dizendo assim por ter antecedentes. A tua. Não, mas eu podia, em vez de ter o meu lado europeu, dizer que o lado da minha avó... Não, mas mesmo assim, a questão... Não vai, porque a questão da lei de cotas é o quanto a tua condição racial impediu você de ter oportunidade. Não, eu sei, essa parte eu digo, essa parte aí, se tu for ver o atraso ali, eu sei, não digo não, mas muitos dizem isso. Minha avó era preta. Mas tua avó, filho, se ela se inscrevesse aqui no digital, mas eu falei isso brincando, porque já houve inscrições, não aqui em Birubá, mas editais que a pessoa se inscrevia, mas depois é que estudei para ti. Mas vai pesquisar, né? Se ele teve mesmo parte daí que não teve, né? Muito bem. Sempre bom conversar com o Jorge aqui, que vira um bate-papo aqui, sobre cultura aqui, e a gente avalia. Jorge, obrigado pela tua presença aqui. Esclarecemos toda a parte aí da Lei Aldir Blanc, então vamos ficar aí ansiosos para a divulgação aí dos contemplados, dia 25 de junho, né? Vai ter uns períodos aí de o pessoal olhar, rever, ver as notas, né? Questionário e tudo mais, mas dia 25 aí estará aí tudo publicado e nós teremos aí vários projetos aí, né? Serão quantos mesmo? 10 de um e 6 do outro, 16 projetos, né? Contemplados aí que estarão circulando aí, movimentando a cultura em Birubá. Obrigado, Jorge, pela tua presença. Marcamos em cima do laço essa entrevista aqui. A palavra final é tua. Então, minha palavra final é só agradecer a oportunidade e como eu sempre, né,
quando estou no meio de comunicação assim de grande alcance, é fazer o convite para as pessoas visitarem a nossa biblioteca pública. É um acervo atualizado, um ambiente saudável, gostoso. Tu conhece, tu leva os teus filhos lá, né? Os Ontem nós gêmeos. passamos lá e daí o Daniel olhou, Pipiteca. Viu só? Que bom, né? Eles são crianças ainda pequenas, mas já vão crescer conhecendo ali, né, a biblioteca pública. Então não perca essa oportunidade. Se estiver pelo centro aí, que vier do interior aí para pagar uma conta aí numa loja, tira meia horinha, passa na biblioteca e leva um livro para casa para ler. Muito bem, isso aí. Valeu, Jorge Gonçalves Ferreira, bibliotecário e também aí ativista da Secretaria de Cultura aí, né, que estava aí ajudando a organizar a questão aí dos PNABs aí, né, da segundo ciclo da Lei Aldir Blanc.